como que você calcula a lotação em áreas que está se oferecendo uma suplementação maior? Ração. Existe uma coisa dentro da ingestão de suplemento que vai competir ao nível dele, se ele vai gerar efeito de substituição ou se ele vai gerar um efeito de adição. O que é isso? Toda hora que eu coloco o grão dentro da suplementação do animal, eu tô dando uma força maior para as bactérias que estão dentro do rumen dele trabalhar. Sempre que elas trabalham mais, ele consegue comer mais, certo? Só que existe um limiar para isso. Existe uma faixa de suplemento que eu promovo esse efeito de adição, ou seja, cada grama que eu coloco ali de suplemento, eu aumento o consumo do pasto, certo? E depois de uma determinada faixa, eu começo a substituir o consumo do pasto. Ok. E aí, a gente analisa a quantidade de suplemento que é dado em relação ao peso vivo para entender a porcentagem. Por exemplo, a gente viu lá ontem que os animais estavam comendo 4 quilos. Animais de 400 quilos, 4 quilos é 1% do peso. Esse 1% do peso já passou do limiar de adição, que vai até 0,5. Então, se eles estivessem comendo até 2 quilos de ração, Era insuficiente. a gente estava cobrindo o excedente que a ração oferece de capacidade de comer para o animal. Bacana. Até 0,5 eu trabalho com adição. Bacana. Do 0,5 para cima é efeito de substituição. E aí o que eu faço? O animal ele come 2% do peso, ele tem que comer mais ou menos 2% do peso para se manter vivo, certo? Certo. Com o pasto verde ele está comendo por volta dos 2,5. Com certeza, consumindo grãos, ele está comendo 2,5. Se eu tô dando 1% do peso em ração, quer dizer que desses 2,5% que ele precisa comer, ele só está comendo 1,5 de pasto. Então eu tô oferecendo de substituição para o pasto mais ou menos 40% da necessidade diária do animal, certo? Se eu calculo uma área aqui, 1,5, aqui cabe uma unidade animal e eu tô dando 40% disso no coxo, eu já posso somar mais 40% dentro da área, entendeu? Se eu tô dando 2% do peso em ração, eu já dobro a lotação. No caso, nós estamos dando 1% de peso, tá dando em média, 1%. 1% de peso de ração, né? Mais então, ou nós menos. estamos substituindo. Você está substituindo mais ou menos 40% da fome do animal. Se você está substituindo 40% da fome, você pode aumentar em 40% a lotação. 40% da lotação. Então, uma área, por exemplo, que estava que seria 1,6, que estava em 1,2, ela vai de 1,4 a 1,6. Entendeu? Uma área de 2, aumenta em 40%, beleza. Agora eu estou trabalhando com 2% do peso vivo. Cássio, 2% do peso vivo eu posso pôr a lotação que eu quiser, porque eu estou suprindo toda a necessidade do animal. Só que existe tudo na ração. Tudo na ração. Só que aí existe um bom senso. Se eu loto de mais área, degrado no pé. Eu degrado de tanto bicho andando aí. É claro que existe uma diferença de ganho de peso, existe uma diferença de desempenho. Quando mesmo dando 2% do peso vivo eu mantenho forragem, existe. E ela está na casa de mais ou menos uns 20%. Eu posso dar a ração que eu quiser. Se faltar forragem, se faltar fibra na dieta, diminui em 20% o potencial de ganho de peso. De 20% a 30%. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Deu 1%, mais ou menos 40% de taxa de lotação que você pode aumentar. Tá dando 2%, pode dobrar a lotação. Mas também vai com calma, porque se faltar pasto, faltar forragem, diminui o ganho de peso. Entendi. Então, entendeu? Assim, no nosso caso, nós estamos dando 1% do quilo vivo, sendo que para complemento, o ideal seria uma média de meio. Para complemento, a metade do meio. Para complementar mesmo, para você gerar um puta efeito de adição e você ter extrair o máximo possível de ganho, de 0,2 a 0,3, de 2 a 3 gramas. Porque aí, quando eu dou meio da ração,
o meio que subiu quilo vivo. do quilo vivo, o meio que está subindo, a ração está complementando. Mas o quilo, a grama da ração é mais cara que a grama do pasto. Então se eu trabalho até com 0,2, eu consigo, de quilo vivo? Do quilo vivo eu consigo fazer ele comer mais 0,2, 0,3% de pasto, que é muito mais barato. Entendeu? Então é menos de meio quilo? Menos de ração? De meio quilo não, de 0,5%. Vai dar 0,5% do peso. Pro animal de 450 quilos, vai dar mais ou menos 2 quilos de ração. Eu gosto de trabalhar com de 1 a 1,5 kg, que dá 0,3. No máximo. E como que a gente faz uma ração assim com baixo consumo no sistema de Major? Tem que controlar aí a quantidade ou o consumo diário? O grande problema é o seguinte, essa pergunta diário, também é muito boa. Aumenta sal na ração? Quando a gente faz uma formulação acima do 0,2, o trato tem que ser diário. Que aí você coloca tem esse problema, quantidade. Tem esse problema, porque acima do 0,1 a gente não consegue fazer uma fórmula que se regule, porque eu começo a adicionar muito grão. Entendeu? Começa a adicionar muito grão. Aí a gente ganha esse problema operacional. Porém, dos males o menor. Porque quando eu faço uma fórmula para trabalhar com 0,2, 0,3, ela é uma fórmula que exige de metragem de coxo muito menos. Então vai vir mais animal no coxo. Porque por mais que ela não tenha um consumo tão bem regulado, ela também não é uma ração que vai comer adoidado. Entendeu? Então a gente consegue tapear um pouco o problema, mas não chega no ideal.